Nesse primeiro vídeo, desse recomeço, eu queria falar sobre por que eu parei de assistir The Boys. Vocês já sentiram que os filmes e séries, atualmente, quando eles saem, não causam mais impacto como antigamente? Quando o cara usa CGI, quando a tela verde tá ali, dá pra ver muito bem. Mas não é só isso, e o buraco, na minha opinião, é muito mais embaixo. Bom dia Brasil, bom dia mundo, eu sou o Roberto, e eu tava sentindo bastante saudade de falar essa frase aqui no YouTube. O Dragão Robô entrou aí num hiato aí de alguns meses, de um tempo aí de autodescoberta, de autoconhecimento. Tô voltando aí depois de alguns meses, é muito bom estar de volta. Bom, como eu falei no último vídeo, eu não vou fazer vídeos falando sobre assuntos do momento, os temas mais comentados da cultura pop, não. A proposta agora é falar sobre coisas que já foram lançadas, livros, filmes, séries importantes, fazer análises mais profundas sobre eles e alguns comentários. Podem não ser os mais profundos ou científicos ou técnicos, mas são coisas que estão na minha cabeça, coisas que eu acho que vale a pena compartilhar com o pessoal. Nesse primeiro vídeo, desse recomeço, eu queria falar sobre por que eu parei de assistir The Boys. Uma pequena conversa sobre os filmes, séries, no geral, a tendência natural da ficção aí, e acho que vale a pena conversar sobre isso. Vocês já sentiram que os filmes e séries, atualmente, quando eles saem, não causam mais impacto como antigamente, né? Porque antes, pelo menos, eu lembro muito dos filmes do começo dos anos 2000, parece que todos os lançamentos eram marcantes, né? Todos não, mas muitos mais do que hoje em dia, né? Eu consigo lembrar de Matrix, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Todos esses lançamentos, esses grandes orçamentos, eles eram por muito tempo comentados, eram por muito tempo e estavam sempre na boca do povo. Era uma época que eu considero a época de ouro, né? Principalmente do cinema, né? As séries ainda estavam engatinhando nessa época. E isso me faz pensar muito sobre um filme recente que teve agora, se não me engano, de final de 2022, se não estiver errado, que foi Avatar: O Caminho da Água. A continuação de maior orçamento na história do cinema, que foi o Avatar. E ele foi um filme, assim como o primeiro, que mudou a história do cinema, principalmente na tecnologia que foi empregada ali. Uma cena que eu lembro muito claramente é quando o vilão, ele acorda e tá no corpo do avatar dele, e eu assisti o filme em 3D, né? Então ele acorda, então ele tá com aquela visão meio embaçada, e aí você que tá assistindo fica com a visão meio embaçada ali na hora, sabe? A gente tá muito acostumado no 3D só com profundidade, ou simplesmente com algo sendo lançado na nossa direção, e ele pegou algo totalmente fora disso e explorou nas capacidades que o 3D pode ter, que o óculos 3D pode ter. Aquilo me marcou muito, e o filme é maravilhoso, né? Os efeitos especiais, teve uma bilheteria gigante, né? Ficou ali entre, se não me engano, pelo menos entre os 5 maiores bilheterias do cinema, sendo que é o segundo filme dessa franquia, e tava ali pau a pau com franquias históricas, né? Enfim, tava ali no topo, mas estranhamente ninguém mais comentou sobre isso. O filme veio, muita gente assistiu e foi esquecido. Mas por que será, né? Eu vi até um vídeo onde um youtuber fala que Avatar: O Caminho da Água é a Tech Pix do cinema, né? E nunca mais você gasta dinheiro com filme, revelação, nem fita de vídeo, é tudo digital. Era na época que apareciam as propagandas da Tech Pix no canal de TV aberto. Tanta coisa que ele fazia, que a câmera fazia, que compensava você comprar, né? Enfim, mas aí depois disso veio o celular e tornou a tecnologia obsoleta. Eu não acho que seja uma comparação muito justa, até porque quase nada consegue chegar aos pés de Avatar em teor técnico, né? Quase nada, pelo menos eu não conheço nada que chegue próximo a isso. Claro que replicam, né? Só que assim, toda vez o James Cameron reinventa a roda. É pelo menos essa impressão que eu tenho, mas não gera comentário. Será que é simplesmente porque hoje em dia nas redes sociais tudo o que faz muito sucesso explode muito rápido e some muito rápido? Será que é só por isso? Ou será que tem uma questão pouco mais profunda do que isso? Uma das respostas eu diria que é o capricho. Se você ver qualquer entrevista dos bastidores, né, da equipe de produção do Homem-Aranha 2, você vai ver que eles comentam sobre a questão de como eles estavam com a missão de superar o original, né, de melhorar em tudo, seja na parte técnica, seja no roteiro. É muito nítido que eles conseguiram, né? Tanto que o Homem-Aranha 2, na minha opinião, e eu acredito que na de maioria das pessoas, é o maior filme de herói de todos os tempos. Eu tenho essa concepção clara na minha mente, é o meu filme favorito da vida, e ele é muito mais primoroso do que o primeiro filme. E o capricho, quando ele acontece, você sente em cada segundo, em cada instância de cada camada do filme. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. Eles poderiam simplesmente colocar espadas para os personagens. Assim, cada um com sua arma e acabou. Eles tiveram cuidado de criar pequenos detalhes de cada tipo de arma, de cada exército, de cada povo. Tudo ali tem uma história a contar. Cada disposição dos móveis da casa dos hobbits, da infraestrutura
de Valfenda, tudo ali faz parte da história que está sendo contada. E mesmo as pessoas menos sensíveis a esse tipo de conteúdo, querendo ou não, acabam absorvendo a essência da história e o nível de detalhes, e às vezes acabam gostando daquele universo sem nem perceber porquê. Então o capricho ele é todo diferencial numa história. E isso, claro, cada vez mais com o uso de CGI tá caindo, né? As pessoas não estão vendo mais necessidade de gastar recursos em fazer esses detalhes. Um exemplo disso, na minha opinião, muito recente é o Mad Max Furiosa, onde enquanto o Mad Max era da Fúria, os efeitos práticos, né, eram primorosos, eram muito caprichosos, no Mad Max Furiosa, na minha opinião, o diretor simplesmente ele falou, não, o CGI hoje em dia já tá no nível bem alto, então acho que eu vou só usar o CGI, não precisa mais ter o trabalho de fazer aqueles efeitos práticos, né? Embora sim, eles usaram, mas tá na cara ali, quando o cara usa CGI, quando a tela verde tá ali, dá pra ver muito bem. Então o capricho pra mim é um dos motivos que faz com que o filme seja marcante ou não. Mas não é só isso, e o buraco, na minha opinião, é muito mais embaixo. Na minha opinião, a questão que também faz um filme cada vez mais serem esquecidos tá muito relacionado com o nível com que nós nos inspiramos com a história que é contada e no nível que nós nos identificamos com os personagens. Na minha opinião, o motivo porque o Batman e o Homem-Aranha são os dois maiores heróis que existem, os mais comentados, os mais interessantes, é porque o Batman, apesar de todas as oportunidades que ele tem de matar um bandido perverso, ele opta por fazer o que talvez para alguns não seja a coisa mais prática do mundo, mas ele não mata, ele não quebra esse código de ética dele. Claro que ao longo dos anos, as atualizações das histórias, em algum momento ele acaba matando algum personagem, mas nunca fica gratuito, sempre gera uma espécie de batalha interna onde ele luta contra a culpa. Enquanto no Homem-Aranha, se na equação do Homem-Aranha não existisse o Peter Parker, o Homem-Aranha seria muito desinteressante, porque o que faz o Homem-Aranha ser tão grande são as batalhas que o Peter Parker enfrenta enquanto Peter Parker. Ele tem contas para pagar, ele tem problemas no relacionamento, ele tem problema com os amigos, ele não tem tempo para nada, e essa identificação faz com que nós gostemos da história que está sendo contada. Então, mesmo com todas as oportunidades que ele tem de largar a vida de Homem-Aranha de lado, simplesmente se concentrar na vida civil dele, em organizar os problemas dele, mas mesmo assim ele opta em fazer o que deve ser feito, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Toda essa luta do que faz o herói ser herói, esse exemplo é muito poderoso. Enquanto cada vez mais parece que as histórias estão perdendo essa essência do heroísmo e do sacrifício. O herói, nos filmes da Marvel, principalmente os últimos, os heróis entram numa situação desconfortável e decidem sair dela porque tá ruim e não tem mais por quem lutar, não tem algo maior para defender. E essa tendência mais nihilista, eu acho que tá empobrecendo muito a capacidade que o filme de herói tem de dar uma mensagem poderosa. Claro que nós sabemos que se amanhã a gente acordasse e 90% da população tá com superpoderes, eu não diria 90, 60% da população tá com poderes, nós sabemos que muitas pessoas usariam esse poder para fazer o bem, enquanto muitas pessoas usariam esse poder para fazer o mal. E às vezes o bem e outras horas o mal, a mesma pessoa faz o bem, depois faz o mal, a gente sabe que a vida é assim, né? Ninguém é 100% bom, nem ninguém é 100% mal. Mas quando nós tiramos essa esperança de que o bem pode ser feito e vale a pena ser feito, e os fins justificam os meios, e os heróis perdem espaço, os anti-heróis tomam esse espaço para si, isso faz com que aconteçam coisas tão terríveis como quando, por exemplo, no filme do Zack Snyder, o Superman, que é o maior herói de todos, que é o maior símbolo de esperança, simplesmente vira para Lois Lane e fala: ninguém permanece bom nesse mundo. Se o maior símbolo de esperança da ficção fala uma frase como essa, e depois não parece ter nenhum tipo de redenção nesse respeito, depois ele fala: não, realmente vale a pena ter esperança, realmente vale a pena ser bom. Quando você não acompanha essa evolução do personagem, simplesmente ele perde a esperança, o telespectador fala: bom, se ele, que é a pessoa mais poderosa da Terra, tá sem esperança, quem sou eu para ter esperança, né? Eu não tô querendo aqui ser bancar o moralista, né? Mas eu acho que o cinema ele não deve se limitar a ser apenas uma representação da realidade, mas sim usar o poder que ele tem de melhorar a realidade. O cinema parece estar cada vez mais adolescente, sabe? Cada vez mais ele se preocupa em fazer os caprichos dos críticos, que sempre parecem gostar tanto de histórias que mostram os personagens com multicamadas, e os vilões parecem que tem sempre uma boa justificativa para o que eles fazem, enquanto os heróis parecem ser cada vez mais egoístas e sempre com aquele conflito eterno do que devem fazer, se vale a pena ser herói, e aí acabam
pendendo pro lado do anti-herói, e aí os atos violentos dos anti-heróis sempre tem aquela música de fundo muito estilizada, aquele rock, e o adolescente olha aquilo e fala, cara, eu quero ser esse cara, é literalmente eu, porque parece que é muito mais interessante você ver ali o Billy Butcher lá com uma jaqueta de couro metendo a porrada num super, do que ver um Superman, símbolo de esperança, fazendo bem e tirando um gatinho de cima da árvore. O certo pelo certo, quando você tá sempre insistindo em bater naquela tecla de botar multicamadas em tudo, você caminha para um niilismo e para uma espécie de relatividade do certo e do errado por N circunstâncias, e isso acaba afastando a gente do poder de um filme de herói, que é mostrar o exemplo, mostrar que ainda há pessoas que podem fazer o que é certo, podem usar os seus recursos e seus poderes para fazer o que é certo. Por isso que eu parei de assistir The Boys, porque eu não tô falando que é uma série ruim, mas quando você simplesmente bate na tecla de representar a realidade, de falar, olha só, se tivesse heróis, olha, eles seriam, fariam um monte de coisa errada, tá? Tá vendo esse herói aí que você gosta? Provavelmente ele seria desse jeito aqui, ó. Não tô falando que não deva ter história assim, mas me incomoda. Me incomoda principalmente porque as histórias que são efetivamente de heróis, simplesmente eles parecem crianças mimadas e arrogantes, que estão se preocupando simplesmente consigo mesmas, enquanto as paródias, os anti-heróis vão tomando espaço. E outra coisa também, sinceramente, que é algo que me incomoda muito, é a questão da violência pela violência, a escatologia pela escatologia, o sexo pelo sexo, o choque pelo choque. E é algo que me incomoda desde Game of Thrones. Novamente, eu não tô falando que não deva ter, mas parece que é somente um recurso para chamar atenção. Às vezes parece que não tem nem porquê tá na história, né? Tá lá só pra ser o comentário da vez, só pra ser, olha só, você viu o que teve naquele episódio? Caraca! Mas o porquê que ele tava naquele episódio? O que ele queria passar? Então eu, particularmente, Roberto, eu opto por voltar às clássicas histórias de herói, aos exemplos de bondade, de heroísmo e de sacrifício pelo bem maior. O que faz de nós humanos não é simplesmente a capacidade de fazer o que é mais cômodo, mas é a capacidade de ter esperança. Cada vez mais, quando você liga a televisão, você vê notícia ruim, você vê guerra, você vê atrocidades, e aí você quer ver algo para sair da realidade, para ir para a ficção, e a ficção simplesmente representa isso, simplesmente continua tão ruim quanto a realidade. Eu, particularmente, prefiro ir para uma realidade mais positiva, para uma realidade mais esperançosa. Bom, é por isso que eu parei de The Boys. Eu espero sinceramente que o filme do Superman do James Gunn consiga trazer de volta aquele Superman clássico, aquele símbolo de esperança, e parece que realmente é isso que vai acontecer. Me faz bem, eu gosto de ver isso, eu gosto de... Principalmente quando são histórias baseadas em fatos, por exemplo, até O Último Homem lá com Andrew Garfield é uma história baseada em fatos, e é um grande símbolo de heroísmo e de valores. Eu acho que o cinema precisa disso, o cinema precisa de esperança. É isso, eu espero que tenha sido claro pra vocês por que eu parei de assistir The Boys. Nada contra quem assiste, a série tem sim seus méritos, é meu motivo pessoal. O mundo já tá muito violento pra gente pegar algo tão esperançoso como os heróis e transformar num símbolo de mais violência. Bom, deixem nos comentários a opinião de vocês, falem se vocês estão ansiosos pro filme do Superman do James Gunn. E é isso, é muito bom ter de volta. Tchau, tchau.